Graças a Deus. Bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar lendo, então, a Bíblia, né? A Palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, como foi anunciado. Eu quero, porém, irmãos, que não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Senhor Deus, estamos na tua presença mais uma vez. E como Davi disse, Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou alegre nesta manhã, Deus, pois eu estou na casa do Senhor, e a casa do Senhor onde a tua palavra ainda fala, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E, Senhor, eu estou alegre também, porque o Senhor não chama capacitado. Porque se houvesse um homem capacitado, o Senhor não poderia trabalhar na vida daquela pessoa e usá-lo em benefício da igreja. Mas o Senhor capacita os que são chamados, pois só assim aquele homem, Deus poderá trabalhar na vida daquele homem. O Senhor sabe, Deus, que eu nada tenho, mas eu creio que o Senhor tem chamado e creio que o Senhor é responsável por mim neste momento, Deus. Obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade e peço ao Senhor que o que eu não der conta, Deus, ó Senhor, que o Senhor complete no coração de cada irmão, de cada irmã, pois a mensagem do profeta será pregada. Ó Senhor, e o Espírito Santo certamente completará no coração de cada um, Deus. Ajuda em tudo que nós precisarmos de Ti nesta manhã, Deus, no nome de Jesus Cristo. É a nossa oração. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então eu quero começar essa manhã, irmão. Eu quero falar um pouco então do rapto, né? O arrebatamento. Falar um pouquinho hoje. E eu vou começar aqui então com a mensagem a era da igreja de Sardes, 115. E o culto assim de escola, né, é um culto que nem o nosso pastor diz, né, um pouquinho diferenciado, né, do culto de pregação. Vou começar aqui no 115 então. Mas o arrebatamento não é a única chamada. O arrebatamento não é a única chamada, mas existe outra ainda, né? Lá na segunda ressurreição, no grande julgamento do trono branco, os nomes serão confessados perante o Pai e seus anjos. Já pensou, irmãos? Nós vivemos durante este tempo escutando cada momento o Evangelho de Cristo. Sabemos que nas denominações nem é citado muito isso, né, sobre o arrebatamento. Mas o Evangelho de Cristo, ele tem falado
e haverá esse arrebatamento. Certamente haverá, porque a palavra diz: e passa os céus e a terra, e a sua palavra não passará. Ora, nos é dito por aqueles que conhecem que o som mais doce para os ouvidos de uma pessoa é o som do seu próprio nome. Como as pessoas amam ter seus nomes perante o público? Veja, irmãos, quando o nosso mensageiro, profeta de Deus, dessa mensagem que percursa a segunda vinda de Cristo, ele esteve ali, ele foi levado lá a ver aquelas pessoas, lá naquele lugar muito lindo. E ele escutou ali o nome de cada um que era chamado, e ele ia e entrava naquela porta. E o certo é que houve uma pergunta ali, falou: e se o apóstolo Paulo pregou, ele vai ser chamado também? Aquela voz disse: sim, ele vai ser chamado também. E aí o profeta de Deus falou: mas eu preguei a mesma mensagem que Paulo pregou. E aquelas pessoas glorificavam a Deus e diziam: nós estamos esperando por isso. Porque, na verdade, cada nome que foi escrito no livro da vida vai ser chamado ali naquela hora. Como amam o seu próprio nome, como as pessoas amam ter seus nomes perante o público, como amam a aclamação. Porém, a voz terrena jamais pronunciou o seu nome tão docemente como a voz de Deus pronunciará o seu nome, se estiver no livro da vida e permanecer lá para ser revelado perante os santos anjos. Que dia maravilhoso quando ouvirmos Jesus dizer: Pai, eles confessaram meu nome perante os homens, nos dias de suas peregrinações na terra. Agora eu confessarei os seus nomes perante ti, todos os anjos, perante ti e todos os anjos celestiais. Veja, irmão, aquele homem que o profeta nos conta, que ele foi indo, e ele não achou o seu nome ali. E daí pediram para ele: agora você vai ter que apelar para o trono branco. E ele foi subindo, e quanto ele mais subia, mais ele enxergava as suas falhas. Assim é na vida cristã. Quanto mais nós subimos na presença de Deus, mais nós descobrimos o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos miseráveis. E aquele homem foi subindo, e foi subindo. E daí quando chegou lá naquela hora, e cada pergunta que aquela voz fazia para ele, ele analisava a si mesmo, como nós devemos olhar para dentro de nós e analisar a nós mesmos. Ele analisava a si mesmo e dizia: não, eu admito, eu sou culpado. E chegou uma altura que aquele homem estava esperando aquela rajada que ia destruí-lo. Mas bem no finalzinho ele ouviu essa mansa voz de Jesus. Ele falou: Senhor, como ele foi por mim lá na terra, então eu serei por ele. Vai chegar a hora, irmão, que ele vai falar por nós, pelas nossas peregrinações aqui na terra. Ele teve tantas fraquezas lá, mas ele teve por mim lá e agora eu serei por ele aqui. Eu sou responsável por esse filho, pode deixar que ele entre. Ó irmão, que voz mais gloriosa será para nós ouvir isso naquele dia. Agora, como eu disse, na era negra de 1500, a hierarquia católica, quando eles estavam se estabelecendo, uniram a igreja e o Estado. Aquele foi o pós-milênio. Eles pensavam que eles estavam absolutamente no milênio, porque a igreja havia recebido seu vigário, um como Cristo, para sentar-se no trono. E havia ungido a igreja e o Estado, e havia unido a igreja e o Estado. Tudo havia se tornado bem. Tudo havia se tornado bem, e o grande milênio estava acontecendo. Já pensou, irmão? Um grande milênio com morte, com peste, com roubo, com tudo que é de Satanás? No milênio não haverá isso. Nada que é de Satanás, tudo será tirado. Eles ainda acreditam naquilo, mas
mas é um erro, porque o milênio não pode vir, não pode acontecer sem a vinda de Cristo. Como que acontecerá o milênio sem a vinda de Cristo? Não tem como, isso não acontecerá. Cristo introduz o milênio. Ele é o Filho da prosperidade. E quando ele vier, então haverá 1000 anos. Então, quando isto acontecer, haverá o arrebatamento da igreja, que subirá, e depois a volta de Cristo. Recordem, irmãos. Quero parar um pouquinho aqui. E depois a volta de Cristo. Veja. E depois a volta de Cristo. Aqui fala, ó, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Ali é onde ele vem. Ali no capítulo 19 de Apocalipse. Então, e recordem agora, qual é a coisa seguinte que estamos esperando? O rapto da igreja. Agora nós estamos esperando o rapto da igreja. Agora não faça confusão, veja, irmãos, ó, presta atenção nisso agora. Ó. Agora não faça confusão com o rapto da igreja e o trono branco de julgamento. Veja, o rapto da igreja é uma coisa e o trono branco é outra coisa. Porque no rapto da igreja não há nenhum julgamento. Veja, irmãos, no rapto da igreja não haverá julgamento. Por quê? Porque a palavra de Deus está nos julgando agora, na palavra de Deus, nos ensinando como será, para que nós não possamos passar pelo aquele julgamento do trono branco. Vocês realmente já enfrentaram aqui, veja, vocês enfrentaram aqui, não tem ali no rapto. Isto é correto, pois aqueles que estão em Cristo, veja, estão livres do julgamento. Veja o que Jesus disse aqui, irmãos. Por que nós estamos livres desse julgamento? Disse Jesus, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não passará pelo julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Nós não passaremos pelo julgamento, mas nós passemos da morte para a vida. Veja, irmãos, quando nós estávamos no mundo, ali, nós estávamos na morte. Ali não tem vida, mas vida teve a partir do momento que nós nascemos de novo e reconhecemos de onde nós viemos, irmãos. Porque nós tínhamos o nosso nome escrito lá, para aceitar esse evangelho de Cristo aqui na última era. E assim, como Israel foi tirado do Egito, nós somos tirados das igrejas. Essa igreja noiva foi tirada da igreja. Como Israel foi tirado do Egito, esta igreja noiva é tirada da igreja comum. Mas Deus, no princípio, deu a seus filhos a arma atômica. Veja, irmão, eu achei interessante isso. Hoje se fala tanto de guerra, bomba atômica, e um país querendo destruir o outro, e nós já estamos perto desta guerra, e pelo que as pessoas falam. Mas a primeira arma atômica, quem fez? Interessante, eu achei interessante. Ó. Mas Deus no princípio deu aos seus filhos a arma atômica, porque Ele é o Deus infinito. Agora, vendo que haveria um conflito e que haveria uma batalha, Deus equipou seus filhos com o tipo certo de munição e o tipo certo de ataque e o tipo certo de qualquer coisa que eles necessitassem,
e isso os varreria desde lá do Éden até o arrebatamento. Ele nos deu, irmão, essa arma atômica, porque a grande guerra primeiro surgiu lá no céu, e ele expulsou aquele anjo para baixo. E desde então, esse anjo, ele tem estado em guerra com os filhos de Deus. Eles não conseguiram vencer a Deus, e ele está tentando até esse momento, está em guerra contra os filhos de Deus. E Deus, sabendo desta guerra, que nós participaríamos, Ele deu a bomba atômica para nós, que é a sua palavra. E sabemos que Ele venceu Satanás em cada momento de sua vida com a palavra. Nós recordamos quando Ele estava ali com aquela fome no deserto, 40 dias ali, cada momento Ele vencia Satanás com a sua palavra. E assim é com nós, os filhos de Deus. Nós devemos viver em cada momento e vencer Satanás pela palavra de Cristo. O que era isto? A palavra. A palavra é isto que derrota Satanás, é a palavra. Ela o derrotará em qualquer parte, em qualquer lugar. Agora, por que queremos substituir por outra coisa quando já temos a melhor coisa que existe? É a palavra? Por que queremos usar outra coisa, se nós temos a melhor coisa para lutar contra o inimigo? Às vezes nós queremos substituir a alegria nossa, nós queremos substituir com outras coisas. Acontece às vezes, nós queremos tomar o tempo de Deus com coisas que são vãs deste mundo. Qualquer coisa aqui mal usada, irmão, uma internet mal usada, isso toma o tempo de Deus, que nós deveríamos estar lendo uma mensagem, lendo a Bíblia, orando, jejuando, e aquilo toma o tempo de Deus. Agora veja, você sabe, a vinda do Senhor vai ser uma vinda secreta. Veja, irmão, isto é secreto, é escondido, ninguém vai saber. Imagina só, quantas pessoas neste mundo desaparecem e ninguém sabe. Veja, ninguém sabe ali. Mas sabemos, irmãos, que aqueles que comem no mesmo prato, aqueles que sentam na mesma cadeira, na mesma igreja ali, onde a palavra de Deus fala e exorta e ensina, esses saberão, esses sentirão naquela hora, quando a igreja subir. Aquele que ficar vai sentir muito, porque na verdade, irmão, será triste para quem ficar. Vai perder as bodas, vai perder o milênio e vai se encontrar só lá no finalzinho. Ele disse: estarão dois numa cama, eu levarei um e deixarei um. Ali é onde a noite está. Dois no campo, eu levarei um e deixarei um. Você sabe, há tantas pessoas que desaparecem diariamente da face da terra, das quais ninguém consegue prestar contas. Um desses dias pode ser que as pessoas digam: bem, eu quero dizer que a tribulação, isso está sobre nós agora? Pensei que era para a igreja ir-se antes da tribulação. Eles não perceberam e entenderam que um arrebatamento poderia acontecer e não saberia nada sobre ele. É a partida secreta da igreja. Esta não é quando Jesus virá. A Bíblia diz: todos os olhos o verão. Não, não é essa parte. Esse é o secreto. É só Deus e aqueles que conhecem, irmãos. Aqueles que ouviram o pastor pregando e não se deram conta. Mas nós necessitamos, irmãos, a parte do Senhor, Ele fez por nós. Ele nos predestinou, Ele nos pôs nosso nome lá, Ele morreu na cruz do Calvário para derramar o seu sangue para nos redimir de novo para Ele. Mas a nossa parte, nós temos que fazer, é uma pequena parte. Nós sabemos que se o relógio ali, ele faltar um pequeno ponteirinho ali, ele não vai dar a hora certa. E assim são para os cristãos. A nossa fé é individual. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas para a igreja, veja, agora aqui na igreja, aqui não teve o nome
dessa mensagem. Mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela, é revelado a ela. E você já pensou, irmão? Eu estava pensando, quando eu estava lendo essa mensagem, eu estava pensando, Senhor, o Senhor é tão bom para conosco. O Senhor nos tira do mundo, nos tira do pecado, faz conhecer a maior mensagem que já teve sobre a terra. E ainda nos dá a revelação do arrebatamento, porque é só os cristãos da noiva que tem o Espírito Santo que é dada essa revelação. A igreja natural não tem essa revelação. Que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo estará esperando por esta revelação do arrebatamento. Agora, o arrebatamento é só... Este arrebatamento, acerca do qual estamos falando, é só para a noiva. Lembre-se, a Bíblia disse, e os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Este é o grande arrebatamento. Veja, irmão, ali mostra que haverão uns que subirão no arrebatamento, e outros mortos não acordarão, não levantarão, por 1000 anos. Veja. Se não há um arrebatamento, amigos, onde nós estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Haverá um arrebatamento. A Bíblia diz que era estamos vivendo. Que promessa temos? Haverá um arrebatamento. A Bíblia diz que haverá e será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva deste dia, que é tirada da igreja. Veja, essa noiva que é tirada da igreja, essa noiva, somente ela tem a revelação do arrebatamento, que nós seremos arrebatados um dia destes. Agora nós encontramos aqui que Enoque foi o 7º depois de Noé, o que foi um tipo das eras da igreja. Veja, Enoque sendo o 7º, ali mostrava perfeitamente quando ele subiu. A Bíblia diz que ele subiu, Deus o tomou para si. Ali mostrava que na 7ª era da igreja teria uma noiva que subiria no arrebatamento também, assim como Enoque subiu com Deus. Agora todos os demais 6 homens, antes deles morreram, porém Enoque foi transladado. Veja, irmãos, eu fico alegre quando eu vejo assim, o profeta ele explica das eras da igreja. Ali veio Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero. E a verdade é que quando Paulo teve na face da terra, ele lutou, ele pregou a mensagem, mas ele sabia que após a partida dele, ele mesmo citou que viria lobos vorazes, que dilaceraria a palavra, que tiraria o sentido da palavra. E ele pressentiu isso, e quando ele partiu, o profeta disse que cada era tem o mensageiro ali, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e William. Então, ele partia, ele pregou a mensagem, aquela porçãozinha para a sua era foi pregada ali, e ele pregou aquela mensagem. Mas a partir do momento que ele morreu, saiu, foi embora, dormiu com o Senhor, ele vinha novas ideias. A ideia do homem entrava ali e tornava aquilo ali uma denominação. E daí o que Deus fazia? Ele saía da mensagem de Paulo, ia para Irineu. E dali começava com Irineu de novo. O Irineu pregava aquela parte que era para a segunda era ali, virtude. Então, ele pregava aquilo ali, daí quando ele morria, daí a vida saía dali, daí Deus tinha que sair dali e ia para o próximo. E assim ele fala aqui, agora encontramos que Enoque foi o 7º depois de Adão, e que foi um tipo das 7 igrejas. Agora todos os demais 6 homens antes deles morreram, porém Enoque foi transladado. Então mostra, irmão, que todos esses anteriores morreram, porque enquanto era aquele mensageiro, ele pregou aquilo que era para a era, mas depois aquilo foi denominado e não tem mais vida na denominação. E daí agora só resta vida
nesta última igrejinha chamada noiva, a noiva do Espírito Santo que subirá no rapto. Enoque foi arrebatado, o sétimo, mostrando que a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Agora, não há dúvida, nós estamos na sétima era da igreja. Todos sabemos disso. Agora é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Todos os outros 6 morreram. Porém, Enoque foi transladado. Por quê? Ele não foi achado. Deus o tomou. Porém, Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais morrendo. Veja, porém a noiva do tempo do fim será chamada para fora, o arrebatar sem morte. Será chamada da sétima era da igreja. O que nós estamos agora testificando daquela era, que coisa! Vamos cavar agora bem fundo, está vendo? Veja, irmãos, quando Deus nos tirou do mundo, Ele nos arrebatou. Quando nós nascemos de novo, nós já fomos arrebatados do mundo. As coisas do mundo, aquele homem ele não faz mais. Ele foi arrebatado dali. Então esta igreja, a Bíblia diz que ela está em alturas celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós não somos mais do mundo. Nós somos arrebatados. A noite não era... Veja, irmão, eu achei interessante isso. Ó. A noite não era dividida em horas no tempo da Bíblia. Quem sabia disso? A noite não é dividida em horas. Hoje é dividida em horas, mas naquele tempo não. Era dividida em vigílias. Havia três vigílias. Agora, a primeira vigília começava das 9 às 12. A segunda vigília começava das 12 às 3. E a terceira vigília da noite era contada das 3 às 6. Agora, nós temos aí 3 vezes 3, que é um 9, número imperfeito. Então nós voltamos ao 7 para o arrebatamento que acontecerá. Eu creio entre 6 e 7 horas, ou 6 e 9 horas, alguma manhã, porque a trombeta de Deus soará. A trombeta de Deus soará, irmãos. E aqueles que estiverem preparados, eles subirão juntamente com o Senhor. Naquela manhã clara e sem nuvem, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, e da glória de sua ressurreição participarem, quando seus escolhidos se reunirem em seus lares além do céu, quando se fizer chamada, lá eu estarei. Aí nós gostaríamos muito de cantar aquele hino. Quando se fizer chamada, lá eu estarei. Por isso que é importante, irmãos, a nossa força, o nosso ânimo. Não é para quem quer nem para quem corre, mas é para quem Deus se compadece. E Deus se compadeceu de nós, e pela sua graça e misericórdia, nos salvou. E agora nós temos que cuidar, irmão, porque a Bíblia diz assim, cuida para que você que está de pé, cuida para que não caia. O que a Bíblia quer dizer com isso, irmão? Irmão, não caia em coisas que não é da palavra de Deus. Não fique olhando coisinhas que isso pode derrubar a cada um de nós. Mas vamos comer dessa palavra. Vamos nos abastar dessa palavra, como aquele cavalo ali, aquele cavalo que o nosso pastor falou no culto passado. Ele falou que o cavalo estava comendo ali, mas ele queria saltar para o outro lado. Ele queria ver como que era o outro lado. Não tenha curiosidade, irmãos, porque a melhor comida é a comida de ovelhas, é a comida de filhos e filhas de Deus, é a palavra do Senhor. Agora note, nós tivemos 3. Agora note, nós tivemos 3 testemunhas. 3 é uma testemunha. Agora, nós tivemos 3. Nós tivemos 3 arrebatamentos no Antigo Testamento. Você sabia disso? Como uma testemunha. Agora observe, Enoque foi um.
Elias foi outro. E Jesus foi outro. E 3, irmãos, é a perfeição. Isso é um testemunho que haveria esse. Como Jesus foi arrebatado, então haveria esse arrebatamento da noiva de Cristo. Jesus, sendo a chave básica agora, ele testifica, está vendo? Ele foi a chave básica entre o Antigo e o Novo Testamento, porque ele primeiro teve de morrer e então ser arrebatado. Ele morreu, veio à vida e caminhou aqui conosco, e então foi arrebatado. Por quê? Ele foi a chave básica que uniu os dois. Ele foi a chave básica que uniu os dois. Depois de sua ressurreição e arrebatamento. Veja, depois que ele fez isso e provou isto, o Antigo Testamento ali, todos sabemos que o Enoque foi transladado. Nós sabemos que Elias foi levado por um redemoinho. Isso mesmo, num carro de fogo. E Jesus morreu e foi sepultado e ressuscitou e viveu aqui na terra. E então foi arrebatado. A chave básica. Ali estão 3 para testificar, está certo? A congregação diz amém. Então houve esses 3 arrebatamentos. E como aquelas pessoas ali viram quando Jesus foi ressuscitado ali, quando Jesus ressuscitou ali, eles souberam daquela ressurreição. E quando Jesus subiu nos ares, aquelas pessoas contemplavam ali a subida de Jesus. E ali mostrava para nós que um dia nós teríamos condição, assim como Jesus subiu, a Bíblia fala, que nós também subiremos no rapto com Jesus. Observe, no Antigo Testamento, aqueles santos do Antigo Testamento. Agora, quando este arrebatamento primeiro aconteceu, note no versículo 50, sua grande voz despertou os santos do Antigo Testamento, exatamente como a grande voz despertou Jesus, veja, ou despertou Lázaro. Está vendo? A grande voz despertou. E a segunda, se cumpre em 2 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos só dar uma lida, ler isto. Nós acabamos de ler, faz alguns minutos, está vendo? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que não vos entristeçais como os que não têm, né? Aqui ele termina, né? Citou só uma parte. Isso é a 1 Tessalonicenses 4, 12 ao 18. Esse será o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento será o arrebatamento da noiva. Veja, o segundo. Um dia virá um estrondo do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles santos do Antigo Testamento lá atrás, que estão esperando como uma rajada, sairão dali primeiro e entrarão na ressurreição. E nós seguiremos na fila, entrando no céu. Aqueles velhos corpos mortais transformados e feitos como seu próprio corpo glorioso. Que desfile será aquele quando ele começar a ir em direção ao céu um desses dias, naquele tempo do arrebatamento que está à frente? Orgulhosamente exibindo o sangue de Jesus Cristo sobre o peito, a mensagem de Deus, na hora em que eles viveram. Essa é a hora em que estamos esperando. Esta é a hora, irmão, do selamento, da fé dos cristãos, porque o que falta para nós agora, o próximo passo agora, é o arrebatamento, e nós já estamos sentindo, irmãos, tudo aquilo que a Bíblia fala que aconteceria antes do arrebatamento, tem acontecido. Cada momento nós estamos vendo na rua, aonde nós estamos, nas notícias, as guerras, tudo já está engatilhado, irmão, não resta mais nada. Resta nós pedirmos fé, pedirmos a porção a mais do Espírito Santo de Deus para que nós possamos segurar nisso, irmão. Não perca isso. Muitas vezes a gente escuta, até eu mesmo já falei às vezes, o Senhor tem me abandonado, o Senhor tem me virado as costas para mim. Mas não é, irmãos. É nós, com as nossas atitudes, que nós nos distanciemos de Deus. Agora nós estamos prontos, esperando pelo arrebatamento.
O arrebatamento dos santos. Foi falado e assim será. Quando diz algo, passarão todos os céus e a terra, mas essa palavra nunca falhará. Veja, irmão, passa os céus e a terra e a sua palavra nunca falhará. E foi na sua palavra que ele prometeu esse arrebatamento. E certamente ele virá. Agora estávamos conversando hoje, os irmãos, você diz, bom irmão Brana, se você crê que o rapto está tão perto assim, então por que você vai pescar? Veja, irmão, a preocupação. Irmão, na verdade, a gente tem que focar na nossa fé, no arrebatamento, na palavra de Deus. Mas só que tudo que é feito com muita, a pessoa ultrapassa muito daquilo, aquilo faz mal. É como uma mãe, eu citei um outro dia, a mãe ela se preocupa tanto com o filho, e o filho não está preocupado. Aquele filho sai e passa as madrugadas, e aquela mãe ali não dorme, chora, ora a Deus. Mas, irmãos, não tem que ter, veja, o profeta vai explicar aqui mais para frente, não tem que ter excesso de preocupação, temos que entregar na mão do Senhor e esperar nele. Se eu colocar minha mente constantemente nisso, isso quase me deixa louco. Quando você pensa nas dezenas de milhares de pessoas ali fora, no pecado, que não conhecem a Cristo, eu penso, aqui estou, o que eu posso fazer? Se aquela pessoa não quer, aquela filha não quer, aquele filho não quer, ele é rebelde, ele está indo para o mundo. E aquela mãe, aquele pai ali está orando, aquele pastor está entregando. Mas e se ele não quer? Lembre-se, é você que se distancia de Deus, não é Deus que se distancia de você. Mas aqui está o que penso. Eu não posso salvar ninguém a não ser que Deus o chame. Veja, o que eu posso fazer, irmão? O que você pode fazer, irmã, irmão? Nós nada podemos fazer. Vem, eu não posso fazê-lo. Eu não poderia salvá-los de qualquer modo. Mas todo que o Pai me tem dado virá a mim. Então, se Ele não me diz aonde ir, então o que eu posso fazer? Vem, o que eu posso fazer? O profeta, ele ia, muitas pessoas pensam que ele ia para o mato porque ele gostava tanto. Sim, ele gostava de caçar. Ele gostava de estar na natureza, mas é ali onde ele estava em contato íntimo com Deus, irmãos. Pensa, irmão, naquela hora que o profeta de Deus estava ali correndo em roda daquela árvore, gritando, aleluia, glória a Deus, e se alguém visse ele, não chamaria de um louco? Não, mas ali ele estava na presença de Deus, sozinho na presença de Deus. Então o que eu faço é apenas não ficar realmente preocupado com isto. Isso seria pior. Estou feliz em relação a isso, estou apenas simplesmente com toda a bagagem arrumada e pronta. Você sabe, estou feliz em relação a isso, apenas simplesmente com toda a bagagem arrumada e pronta. Você sabe, quando isso chegar, o Senhor, aqui estou simplesmente esperando. Nós devemos trabalhar como se o Senhor viesse daqui 100 anos, mas viver como se Ele viesse agora, hoje, nesse momento. A preocupação não tem nenhuma virtude, mas entregue a Deus e descanse o seu coração, a sua fé em Deus, que Ele fará o resto por nós. Outro dia, chegou ao meu conhecimento que alguém havia perguntado que se um homem era salvo e sua esposa não era, então que se ambos subiriam no rapto. Outro dia chegou, deixa eu ler de novo, irmão. Outro dia chegou a meu conhecimento que alguém havia perguntado que se um homem era salvo e a sua esposa não era, então, que se ambos subiriam no rapto? E a resposta foi, sendo que a esposa não era salva, então nenhum dos dois poderia subir, porque o esposo e a esposa são um. Veja o pensamento, irmãos. A Bíblia diz, quando ela disse ali que dois estarão na cama, um será tirado e outro será deixado, ele está falando que a fé é individual. Não quer dizer que os dois são um, que a fé dos dois são iguais. Deus trabalha individualmente com cada um. Que disparate! Jesus disse, haverão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado.
Essa é uma coisa individual entre tu e Deus. Tu rende teu corpo, quer seja pai, mãe, filho ou qualquer outro, e aceite ou não. Amém? Renda. Você que é filha, você que é filho, rende o teu coração a Deus, pois a fé é individual. A fé, Deus trata com nós como indivíduo. Só trata com Israel como povo. Agora, quando voltará o evangelho aos judeus? Quando se houver terminado a dispensação dos gentios. Veja, quando os gentios subirem, aí voltará o evangelho para os judeus. Assim como Deus cegou eles lá naquele tempo, para que ele tirasse uma noiva da igreja gentia. Assim importa que esse mesmo evangelho volte num determinado tempo a tratar com os 144. O evangelho está pronto para voltar aos judeus. Se tão somente lhes pudesse dizer algo que está a ponto de suceder hoje, nesse nosso dia, esta grande coisa que sucederá, recorrerá até Apocalipse 11, e aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o evangelho de novo aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem. Tal como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus, e o rapto sucederá. Importa, irmãos, que eles também tenham esse mesmo evangelho de Cristo. E quando Moisés e Elias, aqueles dois profetas, chegarem ali, aí eles reconhecerão. Assim como aquele povo ali, quando reconheceram ali José, eles reconheceram o que eles fizeram para José. Aquele povo vão reconhecer o que fizeram a Jesus. Eles o crucificaram, judiaram dele, fizeram ele carregar aquela cruz pesada. E eles terão medo naquela hora. Mas o profeta nos ensina que assim como começou com José ali, ele certamente falará para ele: não se preocupe, porque isso foi para que houvesse vida. Isso foi para que Jesus tivesse uma noiva, como diz a palavra, que ele tirasse uma noiva ao gentio e que eles permanecessem com vida. Agora, onde estará a noiva gentia enquanto Jesus está se dando a conhecer a seus irmãos? Recorde que a noiva de José, juntamente com os dois meninos, estava no palácio, porque José havia ordenado: fazer sair todos de minha presença. Assim sendo, a noiva estava escondida no palácio de José. E quando Jesus vier, quando ele chegar, a noiva vai estar escondida no palácio, irmãos, irmã, igreja. Essa noiva estará escondida no palácio, e daí eles reconhecerão o que eles fizeram com o seu Messias. Para onde vai a noiva gentia no rapto? Ao palácio. A noiva será tirada da terra, ela será levantada antes da grande tribulação para encontrar o seu Senhor nos ares por 3 anos e meio, enquanto a ira de Deus é derramada sobre a terra. Ela estará na grande ceia das bodas, das bodas do Cordeiro. Então ele voltará deixando a sua noiva na casa de seu pai, para dar-se a conhecer a seus irmãos. Veja, a mesma coisa. O profeta ensina que José era um tipo de Cristo. Neste tempo, o pacto do anticristo que os judeus têm feito com Roma será quebrado. Então Roma e seus aliados mandarão as suas tropas para destruir os judeus que temem a Deus e que se mantêm com a palavra. Mas ao chegar à cidade, para destruí-la, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem com seu exército poderoso, para destruir aqueles que têm estado destruindo a terra. Com o inimigo derrotado, Jesus vem e se apresenta aos 144, havendo visto suas obras poderosas de salvação, tem chegado a conhecer o seu poder, mas também vendo as suas feridas, e sabendo que eles haviam rejeitado neste próprio momento, lhes causa pranto e agonia de terror,
e temor, e assim como fizeram ao irmão de José, os irmãos de José, quando se viram ante ele, se atemorizaram, pensando que eles o mataria. Porém José disse: não vos pese o fato de haver vendido para cá. Está bem, Deus estava em tudo isso, Ele o fez para preservação de vida. Assim também Jesus lhes falará palavras de paz e amor. E como se repete a Bíblia, a cena de José e seus irmãos está pronta de se cumprir, porque Jesus vem logo. Nunca tem se falado, irmãos, tanto de guerra como agora se fala. É guerra biológica, é coisas que a Bíblia fala ali que haveria pestes e tem havido, mas a Bíblia também fala que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita e tu não serias atingido. E essa noiva de Jesus Cristo, ela não será atingida, mas esperamos no Senhor, irmãos. Unamos a nossa fé, ajudamos um ao outro, porque aquele que tem mais fé ajuda o que tem menos fé. E vamos lutando com essa a bomba atômica que Deus deu para nós, para lutar contra Satanás e contra as potestades deste mundo perdido e amaldiçoado pelo pecado. Esta palavra de Deus, nós devemos lutar com ela. Deus nos tem abençoado, pela graça do Senhor Jesus, mais uma vez. Colocamos-nos de pé, irmãos. Senhor Deus, o Senhor é misericordioso, Deus. O Senhor é ajudador. O Senhor ensina, o Senhor corrige, o Senhor cobra. Ó Deus, obrigado pela Tua presença. Obrigado por esta manhã, Senhor, por este culto. O Senhor tem cuidado de nós, Deus. Ó Deus amado, o Senhor pode fazer qualquer coisa que o Senhor queira. O Senhor usou até uma mula ali no Antigo Testamento, Senhor. O Senhor pode usar um animal para ajudar a tua noiva, para ajudar o teu povo, Senhor. O Senhor usou ali aquela mula. Ó Deus, o Senhor é um Deus que tudo pode, Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter dado a oportunidade de nós conhecer a Tua palavra, Deus. Ser predestinado ali desde antes da fundação do mundo para estar aqui nessa 7ª era. Nós somos um atributo do pensamento do Senhor. E aqui estamos nesta última era, Deus. E estamos à beira do rapto. Pedimos ao Senhor a Tua misericórdia para aqueles que estão fora, Senhor. Para aqueles que deram um escorregão e estão fora. Para aqueles que não têm força para retornar. Ó Deus, dê isso a cada um de nós, Senhor. Ajuda cada irmão e cada irmã, que possamos estar na Tua presença, Deus. Ó Senhor, cuida de nosso pastor, aonde ele estiver. Que eles possam ser abençoados pelo Senhor, assim como nós estamos sendo abençoados aqui também, Senhor. O Senhor tem tido a Tua graça e a Tua misericórdia de nós, pois nos tem mantido de pé e livre de todas as coisas do inimigo, Deus. Nós somos um alvo na presença do inimigo. Todas as armas que ele usou no passado, ele usa contra nós. Mas o Senhor tem cuidado de nós, de uma forma que o inimigo não pode encostar a sua mão suja em nós, Deus. Obrigado por este dia, Deus. Obrigado por esta hora. Obrigado por este culto, Deus. E nos leva em paz para os nossos lares, Deus. E que possamos ser protegidos e guardados pelo Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo.